começar, a gente está atrasado aqui porque deu uma zica nesses trem aqui, ó. 3 computadores não resolveu, né? Mas beleza, acharam um jeito aqui de pelo menos estar passando para vocês, né? Então, nossa matéria desse módulo é Teologia de Missões. O reverendo Rubens é o professor da matéria, né? E aí ele veio para passar esse final de semana com a gente aqui, né? E com certeza vai ser momentos de grande alegria, de grande aprendizado, e nosso desejo é que Deus fale profundamente ao nosso coração nesses dias. Por isso, vamos orar, irmãos, para a gente dar início aqui no nosso módulo de missões. Oremos? Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos, porque o Senhor nos dá nessa noite de estarmos juntos para aprendermos mais da obra do Senhor e daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Por isso, use o reverendo Rubens, use cada professor, cada aluno, dê graça a cada um para que de fato possamos aprender profundamente nesses dias. Fale o nosso coração e nos abençoe ricamente. É isso que pedimos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, reverendo. Queridos, é um prazer estar com vocês. Eu louvo a Deus por poder voltar a Tangará da Serra. Espero que seja um tempo de bênção na tua vida. Eu sou o pastor Rubens, sou esposo da Cíntia, temos 4 filhos. O Igor tem 21 anos, já me deu uma alegria muito grande, o Igor, porque ele participou da tradução da Bíblia do livro de Ruth, como facilitador de tradução para um povo que não tem nem escrita e nem fala português. Para mim isso é a realização de um sonho, uma porção da Bíblia na língua de um povo do interior da Amazônia que não tem nem culto ainda, mas alguns deles saíram, pediram ajuda, falam português e já estão lendo português e já começaram um projeto de tradução. Então, esses falantes da língua que queriam a Bíblia na língua do seu povo foram auxiliados por uma equipe, e um membro dessa equipe é o meu filho Igor, com 21 anos. Então, é uma alegria muito grande saber que o projeto missionário de Deus, o plano eterno de Deus, está indo para frente. Eu tenho uma filha com 18 anos, a Milena, que também é missionária. Ela trabalha com mídia e divulgação de missionários. Ela está noiva agora, vai casar, então orem pelo pai, tá? Ela deve casar em janeiro, com 19 anos. É um garoto muito legal, Mateus. Missionário também. E mais aberto o coração do pai, né? A gente não está preparado para isso. O pai que tiver, conte para mim como ele suportou isso, né? Eu não estou. E tem o Vitor e a Thaís. O Vitor está com 17 anos, e a Thaís está com 15 anos. Eu sou pastor em missões desde 2005, trabalhei um tempo com o Jocum, Jovens com uma Missão. Nós trouxemos a Jocum para Cuiabá e iniciamos um trabalho no interior do município de Barão de Melgaço, no Pantanal, uma região que, se alguém quisesse ir a culto, ela teria que viajar cerca de 3 horas. Então, nosso desafio foi como levar culto para quem não tem acesso a culto e como levar a comunhão da igreja. Porque é fácil levar, o pessoal assiste os cultos da televisão, né? Mas como ter a igreja, como ter uma comunidade de adoração naquele local. E graças a Deus surgiram alguns lugares em que as pessoas começaram a se converter por obra do Espírito Santo, e alguns pastores começaram a acolher essas regiões. Hoje nós estamos tendo um culto por mês que eu tenho dado cobertura numa região chamada Carandazinho. Para a gente chegar nessa região, a gente desce de Cuiabá para Porto Cercado,
puxando um barco, motor 115, são 2 horas, depois pega mais 1h30 de barco, 1h10 de barco. E tem uma outra região que é lá do Pirigara, já é Rio São Lourenço, que são 5 horas de barco. Vou fazer um desafio para vocês. Se vocês quiserem montar uma equipe de cerca de 10 pessoas para passar, sai daqui numa sexta ou emenda um feriado, não sei, para fazer uma viagem com a região pantaneira, para poder cultuar com esses irmãos, nós podemos montar essa equipe junto com o IBA, o Instituto Bíblico Augusto Araújo, com o irmão Almir, que é presidente da UPH lá da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, e nós podemos levar vocês, e isso pode ser agregado ao seu currículo do IBA, com a experiência de campo missionário, né? Uma viagem, carga horária, tudo é agregado como parte do seu currículo. Isso já faz parte do trabalho que nós estamos desenvolvendo hoje do Departamento de Missões do IBA, Viagens Missionárias de Curto Prazo. Agora, se vocês quiserem visitar um campo missionário em outro país, assim que a pandemia nos deixar fazer isso, né? Nós queremos criar esse hábito a partir de Cuiabá, que é um hábito da Igreja Reformada no mundo inteiro. A visita a campos missionários por igrejas, junto com o Instituto Bíblico, junto com a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, onde hoje eu sou missionário no curso de ensino, capacitação e mobilização missionária. Eu posso falar aqui 1h30 de tudo aquilo que a gente está fazendo. Essa é só a introdução, a cada retorno eu falo um pouquinho mais e a gente se apresenta. Nós estamos aqui para falar de teologia bíblica de missão. Eu gosto de falar de teologia bíblica da missão. Eu gosto de tirar o dele. Eu acho que existe uma missão específica, algo já definido, que eu vou tentar desenvolver com vocês. E entendo que essa missão não começa conosco, ela começa com o nosso Deus, com o nosso Criador, e por isso que eu proponho que o nome da matéria seja Teologia Bíblica da Missão. A missiologia é a área da teologia que desenvolve a teologia bíblica da missão. E são 4 áreas muito importantes da missiologia para nós estudarmos e que já fazem parte do currículo do IBA, mas algumas ainda estão de forma optativa. 3 delas provavelmente nós teremos de alguma forma juntos. A teologia bíblica da missão, a história do movimento missionário desde a época apostólica, a antropologia missionária, como é que nós olhamos para os povos, para comunicar melhor o Evangelho, como contextualizar o Evangelho de uma forma melhor, e as estratégias missionárias. Como é que eu organizo a igreja nesse povo? Como é que eu organizo os cultos nesse povo? Como é que nós apresentamos e comunicamos de uma forma melhor para sermos contextualmente, culturalmente entendidos? Eu estive numa viagem missionária para o Paraguai e conheci um jovem chamado Johnny. O Johnny era um jovem de 18 anos na época e nós estávamos visitando o trabalho da Missão Betânia, uma região chamada Porto Antequera, no Paraguai, a 2 dias de barco, rio acima de Assunção. E o Johnny, numa conversa, falou: eu não sabia que Deus poderia ser um Deus pessoal. Por quê? Porque o Paraguai é de cultura guarani. Tupã é o nome do Deus guarani. Só que foi extraído da cultura guarani. O Tupã, Deus Trovão, Guarani, ele é o Deus Todo-Poderoso que fala através dos trovões, mas que ele não pode ser pessoal.
Então, todas as vezes que o Johnny, com a sua carga cultural, lia a Bíblia, ele entendia, quando ele lia Tupã, que o Deus bíblico não era pessoal, mas era Deus, e existia. Então, nós precisamos fazer uma ressignificação do símbolo Tupã, para que ele entendesse que o Deus da Bíblia era um Deus pessoal. E precisamos fazer isso com um bom discipulado cristão. Uma igreja com Bíblia traduzida na sua língua, mas que ainda está precisando de ser cuidada em como essa tradução está chegando ao coração do povo. Outro desafio ali na igreja do Paraguai é que a língua guarani é a língua da família, né? Não sei se você já entrou na casa de um paraguaio e você vê a briga entre família e guarani. Os filhos pedindo alguma coisa para o pai e para a mãe em guarani, mas o culto é em espanhol. E o espanhol é a língua do opressor. Então, a estratégia missionária vai lidar com isso. Não seria melhor cultuar em guarani? Só que o missionário tem que aprender guarani. É mais fácil aprender, fazer o caminho mais curto e aprender o espanhol. Então, teologia bíblica de missões, história das missões, antropologia missionária e estratégias missionárias são as 4 áreas de estudo da missiologia. Nesse final de semana nós vamos estudar uma introdução à teologia bíblica da missão. Nós vamos nos ater ao desenvolvimento bíblico, aquilo que a palavra do Senhor tem para nós. Nesse caso, o livro-texto nosso do Instituto Bíblico é a palavra de Deus. Nós, acima de tudo, vamos abrir a palavra de Deus, entender como é que a Bíblia define o que é missão. Nós vamos perceber, por exemplo, que a palavra missão não é uma palavra que aparece em português na Bíblia. De onde que veio? Por que a gente fala de missão? Eu vou mostrar algumas coisas de como eu penso e de como poderíamos amadurecer esses processos de entendimento da nossa responsabilidade como corpo de Cristo. E vamos fazer isso desenvolvendo à luz da palavra de Deus e dizendo por que eu penso assim à luz da palavra de Deus. Nós estamos, por favor, numa sala de aula, é um curso, não é um culto. Então, se você tem alguma dúvida, você pode perguntar. Nós vamos sempre no final da aula, do período de aula, antes do intervalo, antes de encerrar, eu vou sempre perguntar para vocês: tem alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Podemos continuar para ver se nós estamos na mesma página. Vocês devem estar recebendo um livro muito importante, Alegre-se os Povos, do John Piper. A gente está naquela onda assim, né? Professor, o que é para a gente fazer com esse livro? É para você ler ele todinho, tudo. Se você ler o livro todo e me falar que você leu o livro todo, você vai ganhar um bônus. Porque como vocês todos são pessoas ocupadas, a recomendação é que a gente peça uma leitura de 30 páginas, né? 60 páginas, de 80. Eu estou pedindo para você ler os 3 primeiros, a primeira parte, como obrigatório. Por quê? Porque eu tenho certeza, se você ler a primeira parte, você vai se encantar tanto que você vai ler o livro todo. Mas se você ler a primeira parte e falar assim: pastor, eu li a primeira parte, você já tem nota máxima, tá? Da leitura. Depois nós vamos falar do trabalho, tá bom? Agora, se você ler a primeira parte e ler o livro todo e dar testemunho disso, então você tem um bônus para a nota final. Não é obrigatório, mas te permite um bônus, certo? Existem várias perguntas que eu vou fazer durante a aula. Então, qual é o seu trabalho?
cheguei no IBA no início desse ano e eu não desenvolvi um material, uma apostila. Vou passar um PDF para você dos slides. Esse vai ser o seu material. O pessoal aqui já está vendo a grossura que está ali. Já estou vendo assim pela grossura da leitura. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Eu espero que você responda com as suas palavras, de acordo com o desenvolvimento da aula, as perguntas que vão surgir nos slides e que eu for fazendo para vocês. Então anotem essas perguntas, eu vou responder essas perguntas nas aulas e você vai escrever essas perguntas. Esse é o seu trabalho de teologia bíblica da missão. Se você for prestar bastante atenção na aula, anotar as coisas da aula. E deixa eu te falar uma coisa, nós estamos num curso de teologia. Bom, se você responder assim: professor, o senhor disse que missão começa no coração de Deus, mas eu preciso pensar que é o propósito eterno de Deus para toda criança, para toda a eternidade. Eu acho melhor esse termo. Você está me propondo uma discussão de um termo, você está mostrando que você participou da aula, que você entendeu a aula, que você está pensando sobre a aula. Certo? Por quê? Porque teologia se faz dessa maneira. Nós estamos num curso de teologia, é um instituto bíblico, né? Teologia para a glória de Deus. Eu espero que a gente consiga ler o texto bíblico, o pastor Rubens consiga te passar aquilo que ele tem construído de teologia bíblica da missão. Mas a gente pode chegar num assunto e discutir um assunto. Só para que você tenha uma ideia do que eu estou te falando, o id em Mateus é proposto hoje que se traduz por indo, que é um particípio, mas o reverendo Schum, na Fides Reformata, ele é professor de missiologia do Andrew Jumper, ele disse que a tradução está correta, é id. No final nós temos que fazer discípulos, todo mundo concorda, mas qual é a melhor tradução? Isso não muda a nossa fé, mas isso nos permite, quando nós somos capazes, se eu for capaz de provocar você a pensar em teologia bíblica da missão, em missiologia, e amadurecer isso comigo, aí eu estou satisfeito. Porque eu cheguei no meu objetivo. Mais do que assistir a aula, nós estamos pensando a respeito do tema, do assunto. Então, ainda que a gente não desenvolva toda a matéria, mas que a gente perceba que nós estamos pensando sobre o assunto, eu consegui o objetivo. Certo? Então, nós vamos falar de teologia bíblica da missão. Eu proponho que a gente pense em alguns prolegômenos, tá certo? Nós vamos estudar a palavra de Deus, é a palavra revelada de Deus. Nós estamos num curso da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos uma confissão reformada e vamos aprofundar esses temas, porque o que é teologia, o que é bíblica e o que é missão. Então, no final de hoje, ou no final desse primeiro turno da nossa aula, eu gostaria de que a gente tivesse uma visão bem clara do que é missão e por que a gente ainda usa esse termo. E daí vem uma pergunta, né? Missão ou missões? Essa é a primeirinha pergunta, tá? Vocês já vão ter que... Opa, tem uma pergunta ali. Missão ou missões? Qual a diferença? Por que tem essa confusão? Como é que a gente pode pensar sobre isso? Certo? Então, antes eu tenho uma outra pergunta para você. Você sabe o que é pressuposição? Pressuposição é tudo que
você já supõe antes da hora. Tradicionalmente, o pensamento reformado ele é pressuposicionalista. Esse é, para Francis Schaeffer, por exemplo, um grande problema. E nós, como Igreja Reformada, paramos no século XXI de pensar pressuposicionalmente. O que Schaeffer está querendo nos ensinar com isso? Quando você chega para analisar ou interpretar qualquer situação, qual é a sua carga de suposições que chegam com você? Não sobre o assunto, mas sobre a definição da realidade. Eu vou dar um exemplo para você. Gênesis 1:1, que nós vamos estudar um pouco mais da perspectiva missiológica, ele já começa com: no princípio criou Deus os céus. Para que Moisés escreva esse texto dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, ele está pressupondo algumas coisas. Ele não está defendendo nada, ele não está provando nada. Ele está partindo de alguns princípios que já estão postos e que para ele era mais fácil do que para nós, porque ele estava vivendo no êxodo. Quem viu o Mar Vermelho se abrir, quem viu as 10 pragas, e quem está olhando para o deserto e vendo uma nação de 600 mil homens sobrevivendo no deserto, ele não precisa provar a existência de Deus. Ele pressupõe a existência de Deus. Ele já percebe, ele já sabe que Deus está ali. E Deus está fazendo algo na história. Então, são antecedentes, são motivadores do coração. Bases que dão origem são os valores que movem as decisões. Observe que eu estou falando de algo que está enraizado no seu coração e que move a sua vida para a sua decisão. Algo que te impulsiona, te empurra. O Herman Doiver vai falar muito sobre isso. Ele é um filósofo holandês da Universidade Livre de Amsterdã. E daí vem um parêntese, né? A Universidade Livre de Amsterdã pode ter filosofia cristã. E é uma universidade criada por cristãos, por reformados. O fundador dela é Abraham Kuyper. É uma diferença de visão do que é academia. A Holanda pensa a academia diferente da gente. E o Herman Doiver vai falar que todos nós temos compromissos últimos no nosso coração, compromissos absolutos que movem. E a ideia de coração aqui, queridos, não é a ideia de emoção, tá? No pensamento reformado, o coração é a sede da nossa identidade. É aquilo que antecede as nossas emoções, as nossas decisões, os nossos valores. E no pensamento reformado, é no coração que nós adoramos ou nos rebelamos. Então, aquilo que está enraizado no seu coração e que define a sua identidade em Deus é que move como você vai interpretar toda essa realidade. Schaeffer vai nos ensinar isso no Como Viveremos. Sem dúvida, vai dizer, foi lamentável o fato que os nossos pensadores cristãos, antes que a mudança se instalasse e o desespero fosse estabelecido, não tenham ensinado, pregado com base em uma clara compreensão de pressuposições. Esse é o lema de Schaeffer. Por que eu trago Schaeffer aqui? E normalmente Schaeffer nós veríamos na aula de cosmovisão reformada. Eu trago Schaeffer aqui porque ele é alguém que trabalha a cosmovisão, mas ele trabalha a cosmovisão no ambiente reformado.
ele cria uma missão na Suíça, em Glavry, e ao criar essa missão lá na Suíça, ele recebe jovens na década de 60 para poder evangelizar. E ele vai trabalhar justamente o salto da virada do mundo dos valores absolutos da verdade para o relativismo. Só que Schaeffer vai fazer isso fazendo missão. Ele vai fazer isso com jovens estudantes internacionais. E ele vai fazer isso não como um pastor. Ele nunca foi pastor de uma igreja local. Ele vai fazer isso como missionário, que abre a casa, que senta na mesa, que bate um papo, que evangeliza. Esse material do Schaeffer está todo na cultura cristã. E quando vocês fizerem Cosmovisão Reformada, provavelmente vocês vão entender melhor o propósito dele. O que nos serve agora? Se vamos construir um pensamento reformado a respeito da responsabilidade da igreja, precisamos ser pressuposicionalistas. Nós vamos estudar pressuposições. E a partir dessas pressuposições, nós vamos subir nos ombros dos gigantes e construir aquilo que devemos pensar. É lógico que a gente vai fazer isso com base na palavra de Deus. Mas a hora que nós lermos Piper, nós vamos entender que eles estão justamente partindo dos mesmos pressupostos. Então, quais são os pressupostos para a teologia bíblica da missão? Deus é, seu propósito se estabelece desde os dias dos tempos eternos. Eu não sei se você já pensou, já que nós citamos Gênesis 1, o que aquela expressão de Moisés no princípio significa, né? Moisés não está no nosso século e Moisés não tem as nossas preocupações. Ele nem sabia que Darwin iria existir. Então Moisés não está escrevendo para um darwinista do século XXI. Ele está escrevendo para o seu povo, para a sua turma. Nos serve para nós hoje. Mas Moisés faz isso à luz de um encontro que ele teve na sarça ardente. Eu acho fantástico como Deus se apresenta, né? Uma expressãozinha hebraica, Yahvé, verbo ser, eu sou. E mexe com a gente, porque Moisés teria que voltar para Faraó e dizer para Faraó assim: quem te enviou? E Moisés ia responder: eu sou. O Senhor responde o quê? Eu sou o que enviou. Tá, mas quem que eu sou? O Deus que me apareceu na sarça ardente. Uma sarça ardente. Tá, define. O que essa palavra tem a nos dizer? Estava sendo falado para um homem que se considerava Deus. E era um homem falando para aquele que se considerava Deus. E ele estava falando: você não é, eu sou. Mas não sou eu que sou. É Ele. Agora, não sei se você percebe o aspecto da proclamação a uma outra nação do caráter de Deus, que não está apenas no Novo Testamento, mas já pode ser percebido de uma forma incipiente, precisando do entendimento do Novo Testamento, mas já pode ser percebido na proclamação de Moisés para Faraó. Moisés, você está vindo aqui falar com o Faraó, e ao falar com o Faraó, você está falando que Faraó não é Deus, e que Deus não é um homem, mas é o único que é de verdade. Se formos olhar Pedro, quando Pedro diz que ele nos fez nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele
que nos tirou do império das trevas, ou seja, proclamar a virtude. Moisés está cumprindo essa proclamação. Ele não está falando ainda de Jesus, mas diante de Moisés ele está falando de Faraó. Ele está falando: olha, eu estou aqui como embaixador daquele que é. E deve ter doído no coração de Faraó, né? Você não é de verdade. Mexe com orgulho, mexe com o entendimento de realidade. Aquele que é de verdade me enviou. Não é você, não sou eu, é o eu sou. Então Deus é princípio fundamental da teologia bíblica de missões, porque é um Deus que se estabelece antes que houvesse o que nós chamamos de existência. Pergunta: o que existe antes do princípio? O que existe antes do momento em que Moisés chama de princípio e que nós dizemos é o início da criação? Uma palavrinha resolve isso? Quem apostou aí na sua mente em nada? Levanta a mão. Nada, né? Eu já fiz muito isso também, até que eu parei para pensar um pouco e descobri que o nada nunca existiu, porque antes do princípio existe aquilo que é. Então aquilo que nós chamamos de nada é apenas uma referência à criação. Ele é antes que houvesse todas as outras coisas que nós vemos e que foram criadas, e as que nós não vemos e foram criadas. Então aquele nada absoluto nunca existiu, porque Ele é. Esse é o Deus cristão. Essa é a base de toda a interpretação da realidade. Antes do princípio existe Deus. E é interessante isso. Quando a gente pensa em Nada criado. Só que por que eu estou afirmando isso? Porque na mente de muitas pessoas nós não paramos para pensar que às vezes a gente se refere ao nada como realmente antecedendo ao princípio. Eu concordo com você, eu também falava nada criado, né? Eu pensei, eu confessei, tá? Então eu não sei se a irmã confessou alguma vez assim: Deus é verdade. Eu tirava até o Senhor da cena, porque eu era tão materialista. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu explico, aquilo que eu controlo. E como antes do princípio existe alguém que eu não vejo, que eu só explico porque ele se revela, e a gente vai entender melhor isso, e que eu não controlo, e que é Ele que é Senhor da minha vida, essa foi uma das coisas que a teologia me fez pedir perdão. Eu não sei se você já fechou seus olhos e falou: Deus, eu quero te imaginar. Eu fiz isso, eu estava no seminário. Deus, eu quero entender como é que eu te entendo. E a primeira imagem que veio foi a imagem de um senhor sentado num trono, com a barba branca e com um cajado na mão. Eu falei: isso aí é um Deus querido, não é um Deus cristão. Essa é outra coisa que eu tive que pedir perdão dos pressupostos que precisaram ser tirados de mim, do meu processo de conversão e de amadurecimento teológico. Por isso que eu faço essa pergunta: o que existe antes do princípio? O princípio é só o princípio da criação, do mundo criado. Isso envolve todos os seres, mas não é o princípio da existência de quem Ele é, porque Ele sempre foi, sempre será. Então, eu queria relacionar esses três textos numa breve amadurecimento desse entendimento, considerando que Jó é o livro mais antigo da Bíblia e ele estava com Moisés quando Moisés escreve Gênesis 1 e Êxodo. A história de Jó, ela antecede o Êxodo.
provavelmente é um livro, no meu modo de ver, escrito por Moisés, e é o pano de fundo de Moisés no encontro que ele tem com a sarça ardente. Eu não sei se vocês lembram, Moisés saiu do Egito fugido e foi para a terra de Jetro. Encontrou esposa, encontrou trabalho, e Jetro é sacerdote da terra de Midian. Provavelmente essa história de Jó é uma história corrente de um homem cujo Deus Todo-Poderoso lhe chama de homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E que na fila daqueles que vão ver a Deus está Satanás. E Satanás é interpelado por Deus. Não é Satanás que começa a conversa, é Deus que começa a conversa. Vistes o meu servo Jó? E nós conhecemos a história. No primeiro e segundo capítulo, Satanás é autorizado por Deus para provar. Prova é dura, difícil. Vocês acham que a pandemia é um desafio, né? Jó sentado em cima, termina o capítulo 2, sentado em cima de cinzas, passando cinzas e feridas e raspando para poder ter asepsia. E a palavra do Senhor diz que Jó em tudo isso não pecou. Mas ele está ali sentado, os amigos chegam para conversar, a conversa se desenrola, e o resumo do livro de Jó, capítulo 42, vai dizer: pensei que tudo podes. O Senhor é Deus, eu sou criatura, e o Senhor faz em mim o que o Senhor quiser. Para mim, é sobre esse pano de fundo de que Deus é, que Moisés se encontra com Deus na sarça ardente, e que ele tem aquele momento de Gênesis, de Êxodo 1:3. E ali tem alguns elementos interessantes, e tem uns elementos de conflito de poder, de quem é Deus de verdade. Tem uns elementos da construção de um processo histórico, em que a gente pode olhar no texto e que insere a Bíblia num momento em que mulheres na antiguidade são heroínas. Eu gosto disso hoje, quando a gente está conversando com pessoas que dizem: a Bíblia não valoriza a mulher, né? Fala, porque você não conhece Cifra e Puá. Pensando, você nunca ouviu falar delas? Não. Você sabia que elas resistiram ao império? Não. Você sabia que elas defenderam opressores? Não. E você não sabe delas. São as parteiras que enganaram o faraó. Ah, mas você também não conhece a mãe e a irmã de Moisés, né? Elas são mulheres super inteligentes e super capazes. Você sabia que elas conseguiram apelar para o senso materno da filha de Faraó para proteger o irmão? E o irmão foi criado pela filha de Faraó como alguém do palácio, porque elas perceberam que em meio ao sofrimento de crianças havia uma mulher que ia tomar banho em um determinado local, e aquela mulher estava sofrendo com a morte das crianças. Foi aquele homem que foi protegido por duas mulheres, que foi protegido pela mãe, pela irmã, nessa situação, que se encontra com Deus na sarça ardente, e Deus fala para ele: eu sou. Eu sou. Eu sou. Isso é dentro do processo histórico nosso, dentro de uma caminhada, de um desenvolvimento histórico. E isso falando de Moisés.
até que a gente chega em Gênesis capítulo 1, e nós vamos ter a oportunidade de estudar Gênesis capítulo 1 à luz da missiologia. Em Gênesis capítulo 1, Moisés está com o povo no deserto, definindo a identidade. Pela primeira vez na história humana, nós temos uma migração de cerca de 3 milhões de pessoas por 40 anos no deserto. E a gente percebe que é um processo histórico que começa com Abraão e vai chegar em Moisés, num período de cerca de 500 a 600 anos, em que Moisés, olhando para aquele povo, precisa e vai contar a história daquele povo e vai definir a história daquele povo. Só que olha o que está acontecendo dentro do aspecto missiológico. O desfile do povo de Deus sendo liberto é um desfile histórico, é um desfile público. As nações estão vendo, o povo da terra está vendo o que está acontecendo. Então me diga, se o povo da terra está vendo, como é que você se livra do Egito? Com milagres. Como é que vocês vivem no deserto sem plantar e sem colher? Com milagres. Vamos fazer um cálculo aqui. Eu não lembro se eu fiz da última vez que eu estava aqui na escola dominical, mas tem pessoas das outras igrejas aqui, né? Saíram 600 mil homens. Normalmente são contados homens adultos com capacidade de ir à guerra e que provavelmente estavam casados. Então são 1.200 pessoas fora crianças. Saíram os estrangeiros, né? 1.200.000 pessoas. Vamos arredondar para 1 milhão, para ficar mais fácil o cálculo. Quanto que come uma pessoa por dia, em termos de peso? Na média, cada um come de um jeito, né? Mas digamos que uma pessoa come um pouquinho, assim, 300 gramas cada refeição, 900 gramas. Então nós estamos falando de 900.000 quilos de alimento por dia, né? Para comer pouco, tá, gente? Eu estava no deserto andando, teve gente que já lembrou do peso do prato no restaurante. Pastor, 900 é o que pesa meu prato. Domingo então, na churrascaria, ainda mais. Mas vamos pensar assim, eles estão no deserto, estão comendo pouco, está todo mundo magrinho, tá certo? 900.000 quilos por dia. Daí se tiver a calculadora, depois você faz, tá? Vezes 365 dias no ano, vezes 40. Sem plantar e sem colher. Um testemunho público para todas as nações da terra, para todos os deuses. E o Deus de Israel sustentando um processo histórico, uma caminhada de migração em massa, um testemunho público de que Ele é e os outros deuses são falsos. Os outros deuses não são deuses de verdade. Aí Moisés escreve aquilo que eu chamo de Constituição Federal, da primeira Constituição Federal de uma nação, escrita por um legislador. Porque, na realidade, o que Moisés está fazendo? Moisés está organizando uma nação. Moisés não está apenas organizando uma nação, e é a primeira nação na história que tem Deus como o único Deus e o único Senhor. A segunda nação é a Armênia, no 2º século depois de Cristo. Eles fazem uma declaração de que toda nação é cristã. Isso é antes de Constantino. Mas a primeira nação é Israel. E Israel, então, está dentro desse processo histórico de uma forma poderosa, de uma forma inesperada. Não é uma produção sociológica, não é uma experiência social. Surge um legislador, esse legislador ele é enviado por Deus, e há um processo de êxodo, há um processo público, histórico, e eu preciso afirmar que é histórico,
porque a Bíblia não é um livro místico, a Bíblia não é um livro de meditação pura e simples, mas é, o que nós veremos daqui a pouco, os registros da intervenção direta do Criador na história humana para revelar Ele mesmo. E isso Ele faz na história de uma família, na história de um jovem que vira uma família, que vira uma nação e que vira errante no deserto, peregrina no deserto, e vai assumir uma propriedade, uma terra que já tem dono, por ordem de Deus, por mandato de Deus, de tal maneira que as nações vão olhar para Israel e vão temer a Israel, porque Israel é forte poderosamente? Não. E em Deuteronômio, Moisés vai falar, é apesar de Israel, não é por causa de Israel, é apesar de Israel. E daí Moisés escreve no princípio: meu Deus, os céus e a terra. Por que nós estamos aqui hoje? Por causa de um ato singular de Deus, por meio do qual, a sua própria glória, Ele traz à existência tudo no universo, coisas que não tinham existência antes da sua palavra criativa. Porque existe uma realidade pessoal que antecede a criação. Eu vou fazer essa pergunta depois, mas deixa eu adiantar ela, depois eu respondo. Na hora que eu olho para essa frase do Frame, na teologia sistemática dele, teologia nova da cultura cristã, de muito boa leitura, se eu puder compreender, compre e leia. John Frame. Por que Deus criou? Para que criar? Por quê? Ele era Deus, Ele era Senhor. Por que tanta crise Ele poderia evitar se Ele não criasse? Na linguagem do Fran, né? Deus, tanta crise, se o Senhor ia estar tranquilo, Pai, Filho, Espírito Santo. Do ponto de vista da perspectiva cristã, o Deus cristão não precisava criar para ser Deus. Ele é Senhor, Todo-Poderoso, antecede todas as coisas, mas Ele criou. E Ele realizou atos criativos fabulosos e fantásticos. Então, o primeiro aspecto da teologia bíblica de missão é que Deus é, e Deus fez todas as coisas. Esses são os nossos pressupostos. Vocês vão conseguir entender isso, que isso não vem da teologia bíblica de missão, vem da prolegômena da teologia sistemática. Nós precisamos firmar isso, enraizar isso. Não adianta eu pensar, eu não tenho dúvida, eu não veio de macaco, não. Está definido, está claro. Já tem alguns cristãos querendo dizer que não tem como. A palavra do Senhor já está definindo a realidade. Agora é interessante, né? Se o Senhor é e Ele define a realidade, quem significa a realidade? É Ele mesmo. E só é possível fazer missões e cumprir o propósito de Deus, porque Deus é quem significa a realidade. E quando aconteceu isso? Desde antes dos tempos eternos, desde antes da fundação do mundo. Anota algo: a Bíblia é o único livro da história que narra a história humana desde que antes que houvesse a humanidade. Nenhum outro livro faz isso. Antes que houvesse o mundo, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi morto, diz a palavra do Senhor. Tudo aquilo que nós vivemos, tudo que existe, Deus já sabe antes da fundação do mundo. Daí algumas pessoas, para tentar defender Deus, dizem que Deus abriu mão de saber, né? Seu teísmo aberto. Deus só vai saber se você pensar. Isso não existe.
Deus é, Ele sabe, todas as coisas foram escritas, determinadas e vão se cumprir, porque a história é um projeto dentro do propósito eterno de Deus, e do tempo certo, na hora certa, o Senhor vai cumprir o seu propósito. E tem mais, daí tem algumas coisas interessantes quando se fala de fundação do mundo, que em 2 Timóteo Tito fala desde antes dos tempos eternos. E ali está tempos eternos mesmo. Em Romanos 6,16 também vai falar de tempos eternos e de eternidade a eternidade. Meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês com esses trechos da Bíblia? Eu quero dizer para vocês que aquilo que nós chamamos de eternidade é um aspecto da criação. Que antes dos tempos eternos, Deus é. Nós falamos na teologia que Deus é eterno. Só que mesmo essa palavra eterna, se você for estudar na Bíblia, ela não é capaz de definir o que é o tempo de Deus. Serve para nós, para dizer o que é invisível, o que é a extensão de todas as coisas. E nós vamos viver de eternidade a eternidade. Isso é tão profundo que nós vamos ter a eternidade da eternidade para desvendar quem é Deus e não vai ser suficiente, porque a eternidade está nas palmas das mãos do Criador. É a Ele que nos servimos, é por causa dele que nós vivemos na história, e é por causa dele que se faz cristão. Então por que eu começo com isso? Porque se estiver bem claro no seu coração, bem claro na igreja, bem claro no nosso dia a dia, então a gente abre mão do emprego, a gente pede as contas para ser pastor, para ser missionário, porque se a gente entende isso de uma forma bem clara e bem definida, os nossos 80 anos de vida perdem sentido. Porque o que define a nossa vida de fato é a eternidade. Nós fomos criados para quê? Para gozar e desfrutar de quem Ele é por toda a eternidade. Mas sofremos por 80 anos, porque achamos que o que define a nossa vida é 80 anos. A Tautologia Bíblica da Missão, para mim, começa com esse pressuposto. Deus é. Ele é Senhor dos tempos eternos. Então, o conceito da história humana começando na sala do trono da criação, no ambiente da Trindade, isso aqui é uma expressão minha, tá? Uma frase minha. Se depois você quiser me ajudar a melhorar, será bem-vindo. E pode ser entendido à luz de toda a Escritura, a partir de Gênesis 26, quanto ao verbo façamos. Tem um propósito relacional entre Criador e criatura. Portanto, Deus é, e a história humana se estabelece em seu propósito eterno. Minha história, do ponto de vista cristão reformado, só faz sentido em quem Ele é. E ela só pode ser escrita à luz de quem Ele é. Daí, eu não sei se você já percebeu que somente Gênesis 1:26 traz um verbo plural. Vamos fazer juntos? Todos os verbos, todos os atos criativos de Deus são imperativos impessoais. Haja luz, e houve luz. Faça essa divisão. Deus está falando com o Senhor soberano. Quando Ele vai criar a humanidade, Ele fala, façamos. Lógico que a gente vai estudar e vai descobrir o plural da majestade, a Trindade. Mas a mudança do verbo, o autor bíblico Moisés, ela indica comunhão. Ela indica relacionamento. Ela indica que aquilo que Van Groningen vai nos ensinar,
que o aspecto primordial da nossa existência é o que nós fazemos diante de quem Ele é o mandato espiritual. Depois, o mandato social e o mandato cultural se cumpre à luz de quem Ele é. É por isso que a raça humana vive esse desastre. Porque se o alicerce é o mandato espiritual, então sem o alicerce, o social e o cultural desmoronam. Com o pecado original, tudo desmorona. Tudo cai. A morte é da morte espiritual, com consequências profundas na vida cultural e na vida social. E a gente está justamente nesse período, né, de queda. Nós estamos vivendo sobre as consequências da perda do alicerce. Nós saímos do ambiente da comunhão de Deus. Perdemos isso. Deus não saiu, Deus não se moveu. Nós saímos. Fomos criados para, a partir da comunhão com Ele, viver o resto. Mas a gente vive o resto e esquece a comunhão com Ele. Deixa tudo para lá. Então a nossa identidade, a identidade do homem reformado, e Émile Durkheim, que é um escritor francês, vai dizer que Calvino fundou a prosa francesa, mas ele fez mais do que isso. Ele criou um novo tipo de humanidade. Ele criou a humanidade reformada. Por isso que ele é importante. Ele resgatou a ideia de que a base da nossa existência não é o cultural e o social. A base da nossa existência é o mandato espiritual. É o mandato espiritual. Então nós fomos criados para entender quem Ele é. E depois que a gente entender quem Ele é, nós vamos fazer as outras coisas. Nós vamos viver, como diziam os reformadores, coram Deo, perante a face do Senhor. Daí vem um tema, né? Por que nós chamamos presente? Eu falo isso porque hoje nós vivemos o presente, né? O agora é o presente, né? Já está passando, mas agora é o presente. E na realidade o conceito de presente não é a ideia pós-moderna que eu vi já. Eu gostei quando eu era um adolescente, né? Querendo ter afago no coração. Mas Deus te deu tempos tão fantásticos que Ele te deu um presente. E, na realidade o tema não vem daí. O tema é: Deus está passando uma chamada todos os dias e eu estou presente diante da face do meu Criador. Então não é por minha causa, é por causa dele, é por causa de quem Ele é. Então hoje eu estou presente de quem? Diante de quem Ele é. Certo? Eu acho que nós estamos chegando no horário do intervalo, já é 8h30, né? Alguma pergunta até aqui? Então, o primeiro pressuposto que eu quero que vocês tenham no coração e tenham claro na mente de vocês é que Deus é, e a história humana está diretamente relacionada com quem Ele é. Certo? Então vamos tomar o nosso lanche e a gente volta.